Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito da dívida do Cruzeiro, onde o ex-dirigente da Raposa falou sobre essa perspectiva de pagar assim essas dívidas e quanto tempo seria, que assim, uma visão de um cara que estava até pouco tempo dentro do Cruzeiro, que eu queria trazer aqui para vocês, que eu já tinha falado um pouco a respeito no vídeo de hoje mais cedo, mas não tinha sido o foco principal. A respeito também do caso envolvendo assim o Alexandre Matos, e onde será que ele está? Será que seria viável, por exemplo, a vinda dele para o Cruzeiro para 2022 e os motivos que isso poderia acontecer, tá? Mas antes de começarmos, já aproveito aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Muito obrigado a todos por termos passado essa marca de 26 mil inscritos e 500. Valeu demais, conta aí com a ajuda de vocês para chegar a essa marca de 26 mil inscritos e 600. Que lembrando já está muito perto, tá? Então caso você ainda não seja inscrito, já aproveite aqui para se inscrever no canal. E os dois salvos de hoje, o primeiro é para... os dois comentaram no vídeo de hoje mais cedo, tá? O primeiro é para o Lucas, não sei de onde que ele é, não colocou de onde que é, mas enfim, foi o primeiro a comentar no vídeo de hoje mais cedo, falando sobre o gol do Bruno José, realmente foi um gol muito bonito. E o outro para o João Vitor, que pediu um salve também no vídeo de ontem, valeu demais aí, João. Então caso você queira aparecer aqui no vídeo de amanhã, na manhã no domingo deve sair de umas 1h, meio-dia, geralmente um pouco mais tarde. Então já deixei aqui seu comentário embaixo e quem sabe você não aparece aqui no canal. Bom, vamos começar falando a respeito assim do David. Ele que deu uma entrevista, foi entrevistado num podcast nessa última semana e falou assim a respeito dessas dívidas do Cruzeiro e algumas perspectivas que eu queria trazer aqui para vocês. Lembrando que o David estava aqui no Cruzeiro até pouco mais do que 3 meses e meio atrás e saiu aqui da Raposa depois que teve umas mudanças no Cruzeiro, que saiu logo depois do Felipe Conceição também e tudo mais. Enfim, o David também que já teve papéis diferentes aqui no Cruzeiro, ainda sob essa administração do Sérgio Santos Rodrigues. Já foi trabalhar no profissional, o diretor, responsável por contratações que foi muito mal, naquele início ali o Cruzeiro contratando cada jogador que não fazia nem sentido, né? Muitos dele foi ele que trouxe para a Raposa, enfim, e depois ainda trabalhou na categoria de base, que também não deu muito certo. Passagem bem ruim aqui dele, desde quando ele voltou como treinador lá em 2015. Já teve passagem como jogador, que foi bem, realmente muito bem, antes de ser vendido para o futebol francês, conquistou o título, a Tríplice Coroa lá de 2003, mas os últimos trabalhos dele recentes foram muito ruins. Quando ele foi perguntado sobre alguns assuntos importantes, como por exemplo o time do Cruzeiro, a dívida, ele disse algo interessante que eu queria trazer aqui para vocês. Que a primeira parte ele falou a respeito do projeto de Clube Empresa, onde ele disse o seguinte, abre aspas, ali, no caso no Cruzeiro, só se virá Clube Empresa. A dívida é muito grande e eu sempre falo, o Sérgio Santos Rodrigues, presidente, é muito corajoso, ele teve muito culhão ao pegar o clube em uma situação dessas, fecha aspas. Então assim, falando sobre esse projeto de Clube Empresa, que o David já estava envolvido nessas tratativas, né, de quando começou a especular, começar os projetos de Clube Empresa, desde quando ali estava bem no começo mesmo. Ele ainda também comentou a respeito da fase do time, um elenco bem ruim, e também pela pressão de resultados, que eu queria ressaltar aqui para vocês, que ele disse o seguinte, abre aspas, o torcedor não entende, é o que eu te falo, o torcedor quer montar time com o clube devendo, primeiro tem que fazer o que o Sérgio está fazendo, que é pagar contas. Toda hora chega uma conta da FIFA, toda hora não pode inscrever jogadores, porque a FIFA não sei o que. Aí você tem que pagar salários, fazer time e pagar a FIFA. É impossível. O Cruzeiro deve quase 1 bilhão, fecha aspas. Enfim, então ele falando a respeito disso, eu concordo. Cruzeiro que a prioridade é realmente pagar as dívidas, mas mesmo assim, nem é questão de querer uma seleção, mas simplesmente não errar em contratação. O David mesmo foi muito importante para o fracasso do Cruzeiro ali em algumas contratações, porque aí, sei lá, contrata 3 jogadores para uma posição, cada um recebendo 80 mil, no salário dentro do teto, né, e tudo mais, mas aí somos os 3, tudo dá quase mais de 230 mil por mês, então muito melhor pegar esse valor e contratar um titular ganhando 200 e contratar um cara ali para base, um cara reserva, ganhando seus 30 mil reais, então enfim, o Cruzeiro que errou bastante nisso e eu acho que essa é a grande questão. O torcedor do Cruzeiro entende, já está entendendo bem essa capacidade financeira do clube, mas a grande questão é ficar errando em contratações ou pagando salários bem mais altos do que deveria para alguns jogadores que não têm rendido absolutamente nada. Ele ainda foi perguntado sobre o Cruzeiro, se ele acredita que a Raposa sobe para a Série A, e ele falou o seguinte, abre aspas, se o Vanderlei tivesse vindo antes, até que subia, em 2021 no caso, porque o Vanderlei é um cara experiente e conhece o futebol. O Cruzeiro vai subir, mas as dívidas vão levar uns 10 anos para pagar. Ela é muito alta, é 1 bilhão de reais, não é 900 mil e pouco, é 1 bilhão.
bota aí 10, 12 anos, fecha aspas. E sim, eu também concordo com ele que essas dívidas para o Cruzeiro pagar vai demorar muito tempo. Ele falando aqui 10, 12 anos, eu diria que pensando de forma positiva e bem curto prazo mesmo. O Cruzeiro que vai conseguir pagar essas dívidas em 10, 15 anos, por exemplo, se fosse se tornar mesmo clube empresa e dar certo. Porque o principal objetivo do clube empresa, que eu já venho falando aqui para vocês um tempão, falo de alguns valores bem altos que pode chegar no Cruzeiro, mas 90% desse dinheiro vai ser destinado a pagar dívidas. Essa que é a grande solução para o Cruzeiro, e não para sair contratando jogadores caríssimos e tudo mais, até porque o Cruzeiro não vai ter condição para fazer isso durante um bom tempo. Então, o Cruzeiro que já fez essa divisão no clube empresa, vai ter um Cruzeiro novo, né? Não vai mudar nome, não vai mudar nada, mas o dinheiro que o Cruzeiro fazer no clube empresa vai ser justamente para ir pagando as dívidas do Cruzeiro antigo, né? Que o próprio Regis Campos já falou sobre isso. Então, aí demoraria realmente um tempo bem longo, de 10 a 12 anos, mas o Cruzeiro sem dívidas, clube empresa, sem dúvida ficaria bem mais interessante e bem mais competitivo a longo prazo, tá? Enfim, vocês, o que acham a respeito assim dessa fala, né, no caso do David, deixa aqui nos comentários também a sua perspectiva para esse projeto de clube empresa, em quantos anos o Cruzeiro pagaria essa dívida, que hoje já é superior a essa casa dos 950 milhões de reais, e que direto, dependendo da variação do dólar, né, porque a maioria do Cruzeiro está em moeda, a dívida está em moeda estrangeira, passa facilmente da casa dos 1 bilhão de reais. E o último assunto desse vídeo é a respeito do Alexandre Matos, que eu queria dar uma atualizada aqui para vocês, que assim, eu já tinha trago um vídeo, se não me engano, no final do mês passado, deve ter uns 13 dias mais ou menos, atualizando e falando sobre a situação do Alexandre Matos, que ainda não tinha arrumado nenhum clube para essa temporada de 2021. Lembrando que até o momento, pelo menos quando eu estou gravando esse vídeo, ele não tem nenhum clube, tá? Até no próprio Instagram dele, se você olhar, não tem absolutamente nada, ele falando sobre novo clube, novo projeto, nada do tipo. E na minha opinião, já estava até esperando um bom tempo que ele já fosse anunciado para um clube, desde aquela época que ele recusou o Cruzeiro, né, entre aspas, que foi quando contratou o Rodrigo Pastana. Não pegou muito bem ali entre o dirigente, o Pedro Lourenço, que queria a vinda dele, mas parecia que não era muito fácil, mesmo quando o Cruzeiro estava sem nenhum diretor de futebol. Eu vejo que o Alexandre Matos seria interessante para o ano que vem, mas ele viria somente com condições bem diferentes. Como, por exemplo, ele é amigo bem próximo do Pedro Lourenço, então, caso o Pedro Lourenço colocasse uma grana no Cruzeiro e a Raposa com esse projeto de clube empresa bem estruturado, aí quem sabe sim eu vejo com bons olhos a sua volta. Ele que tem interesse de trabalhar no futebol do exterior. No início do ano passado ele ia trabalhar lá no Reading da Inglaterra, só não deu certo por conta da pandemia, do visto dele que demorou muito para sair. Trabalhou no Cruzeiro uns 10 dias, mas o Pedro Lourenço se distanciou. Ele acabou indo depois para o Atlético Mineiro, onde não fez um bom trabalho, tá? Enfim, e agora ele tem essa perspectiva de comandar uma equipe lá dos Estados Unidos, que ainda não aconteceu. Está olhando bastante para esse mercado do exterior, até porque no Brasil ele tem tido bem poucas sondagens nos últimos tempos, e a maior expectativa para 2022 seria, por exemplo, ele assumir o Palmeiras, né, como diretor novamente, que ele fez um excelente trabalho por lá, mas a Leila Pereira, que vai possivelmente 90% de chance de ser eleita, já disse publicamente que não tem interesse, ela e seu esposo, de contar com o Alexandre Matos para o ano que vem. Então ficaria numa situação bem complicada e não sei se ele vai continuar por aqui ou não, tá? Enfim, vocês aprovariam essa vinda do Alexandre Matos, que lembrando, para esse ano agora pode esquecer isso, até porque ele não teria um papel muito importante, seria mais para o ano que vem, quem sabe clube empresa seria importante demais, e também para contratações de jogadores que o cara manja demais. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. E aqui na tela final agora eu vou deixar um vídeo para vocês, onde eu falo a respeito do Fred, vídeo de ontem, aquelas dívidas que o Cruzeiro tem com ele, quanto que o Cruzeiro vai ter que pagar para o Atlético, para o jogador, enfim, esclareço bastante coisas nesses vídeos. Além também do vídeo de hoje mais cedo, né, onde eu falo sobre o Ramires, e será que ele poderia ser uma boa opção no mercado, já que ele está livre e sem contrato, tá? Recomendo demais. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui, e até mais, valeu!